pensando assim, às vezes a gente brinca assim, meu Deus, para o trem que eu vou descer nessa estação. Mas quando a gente para, eu brinco, quando a gente para de chilique e passa a avaliar o papel de cada um dali, é exatamente naquele momento, aquelas pessoas estão ali naquele momento, porque é o que a gente precisa para ali. Então, naquele momento, é aquela família, são aquelas pessoas. Porque quando a gente vem assim, num momento na casa espírita, ou na igreja, enfim, em algum lugar, às vezes a gente pede a Deus até umas provas. Ai, Deus, me dá paciência. E quando fala assim, gente, o que é pedir paciência? Paciência não é só ficar em estado contemplativo e tudo acontecer e você ficar ali, ó, olhando aquilo ali, não. É esse exercício mesmo com o companheiro mais difícil, a companheira incompreensível, o filho que não atende aquela expectativa ali naquele momento, todas essas dificuldades. Então, não precisa de desafio. A gente acha, não, mas é fácil ser como o Chico, né? Ele tinha lá um pé de manga grande, um centro espírita, não sei o que e tal. Não, nós temos aquele grupo ali. Então, nós começamos a fazer o ensaio. Olha como Deus é tão generoso. Colocou grupos pequenos para a gente poder já começar a ir exercitando ali, para a gente mais tarde a gente poder expandir esse amor. Então, na família da gente, nem sempre vamos encontrar os nossos afetos. Eu trabalho com criança, eu recebo as crianças que nascem, né? E aí eu fico reparando, assim, quando a gente pega aquela criança e tal, que faz aquele primeiro cuidado ali, que entrega a mãe, a colega que faz o parto que me dá, ela é muito voltada para as questões de espiritualidade e tal. Aí ela faz assim, Deus te abençoe, aí ela me entrega a criança. E aí eu pego e falo, e quando eu retorno aí, vi a atitude dela. Eu fazia mentalmente, mas não tinha um costume. E aí, convivendo com ela, e aí, quando eu entrego, eu mentalmente eu digo, Deus te abençoe, boa sorte com esse neném aí, que traga, que os desafios sejam superados juntos. Eu penso, não costumo, né, na hora falar, mas a gente já vai com aquela intenção ali. E aí eu fico pensando, todo mundo, eu vejo, do pobrinho, do mais simplesinho, ao mais abastado, que a gente tem um público assim bastante variado, todos se preocupam com a chegada desse bebê. A gente percebe assim, enxovais riquíssimos, uns pobrezinhos, outros mais ou menos, enfim. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que já prepararam o lar para essa criança chegar num ambiente minimamente equilibrado, saudável? Será que esses parceiros estão assim preparados para a vinda daquele espírito? Quem será aquele espírito ali naquele grupo familiar? Eu tive 2 filhas. A primeira, a minha irmã falava, vai educando dentro do ventre. Então a gente ia passando as coisas, eu frequentava uma casa espírita lá no Rio, tomava passe e tal. Com a Isadora já estava um pouco mais madura, já mais ativa e tal. E aí ia colocando as coisas desde o ventre. E aquela coisa assim, preparei um enxoval das 2 e tal. E sempre pedindo a Deus que fosse receber, se fosse um afeto, seria, a gente sabe que quando tem empatia é mais fácil. Quando não tem, a coisa vai ficando um pouco mais complicada. Mas que eu, Marcel, tivéssemos a maturidade de receber aquele espírito ali de boa vontade e a gente poder caminhar junto com eles. Porque Kardec nos diz, na questão 208 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos se nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois que nasce. Então nasceu, o pai ali já não tem, o espírito não tem mais influência. Os espíritos respondem, ao contrário, bem grande a influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos, eles têm que contribuir para o progresso um do outro. Então nós, enquanto espíritos, vamos estar colaborando com todos ao nosso redor. E aí ele faz a ressalva. Para os pais, constitui-lhes isso uma tarefa de educar os filhos. E que se vierem, serão culpados se vierem a falir desse empenho. Então, já que nós vivemos em sociedades são feitas de pequenos núcleos que são as famílias, porque sem a família
os Espíritos já disseram, nós retornaremos a viver mergulhados no egoísmo. Então, a família é a célula base de uma sociedade. Então, nós precisamos ter o compromisso de equilibrar, de fazer com que essa família possa prosperar. Então, a figura desses responsáveis, desses condutores desse seio familiar é muito grande. Exige-se muito esforço. Emmanuel nos diz, numa das passagens do livro Vinha de Luz, que não dá, ele é claro na mensagem. Depois eu posso até citar, depois quem quiser ler, eu digo para ler o livro todo, mas especificamente a mensagem, depois eu dou aqui o capítulo que ele diz. Ele diz assim, de forma incisiva, que pais que pretendem curtir a vida, né? Muitos de nós falam assim, não, vou bem viajar, vou bem para a festa, porque esse menino vai crescer, vai ter a vida dele lá e depois eu fico aqui para trás. O Emmanuel nos diz o seguinte, que pais que pretendem curtir a vida, ele não usa esse termo, eles com certeza falirão na condução dos filhos. É preciso renúncia, sacrifício e boa vontade na condução desses entes que nos foram dados como responsabilidade. Lembrar que todos somos espíritos, e esse num primeiro momento de condução. Depois, esses espíritos que nós fomos ajudando também farão parte, porque são espíritos e todos deverão contribuir para o progresso de todos. Percebe que isso vai... É uma engrenagem, né? Agora eu aqui conduzindo, daqui a pouco encaminho aí para o mundo, volto. Se tiver o privilégio de envelhecer, daqui a pouco esse filho vai estar conduzindo e ajudando esses pais ou esses cuidadores aí no futuro. Então, família é isso, família é laboratório. Então, Joana nos diz, no livro Constelação Familiar, que a constelação familiar, pode passar, gente, não é uma aventura ao país enganoso do prazer. Emmanuel já tinha dito isso, e da fantasia, mas uma experiência de profundidade que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com olhos postos no futuro da humanidade. Então, se nós temos uma sociedade desequilibrada, onde vai predominar a violência, o descaso, o materialismo, isso é um reflexo das nossas famílias. Então, sociedade equilibrada pode ter certeza que é composta de famílias equilibradas. Então, nós ainda aqui não estamos falando de religião, que precisa estar vinculada a nada disso. Então, nós estamos falando de núcleos familiares. E eu percebo, eu trabalho num lugar com pessoas de várias denominações religiosas e todas elas, a gente vai conversando um pouquinho, todas as religiões estão muito preocupadas com a situação das famílias no planeta. Eu trabalho com um grupo, né? Eles são da Igreja Batista. Eu já conhecia há algum tempo esse trabalho lá em Conceição, aí esse pastor foi embora. E agora aqui em Venda Nova, esse outro grupo de Venda Nova, eles têm um cuidado muito grande. Inclusive, a gente faz até parceria. Quando eu pego, assim, porque eu trabalho com a criança, mas se a criança não está bem, a gente investiga a estrutura familiar. E aí eu pergunto, e pergunto qual é a religião, em que vocês acreditam, são vinculados a alguma coisa. E aí eu fico torcendo, assim, né? Se for espírita é mais fácil para a gente, né? Mas aqui a maioria é católico, depois vem os evangélicos. Aí quando fala assim, não, eu sou da Igreja Batista, eu gosto de ir na Igreja Batista, aí eu pergunto, o pastor Zaqueu? Do pastor Zaqueu. Na hora, eu tenho todos os telefones do pastor Zaqueu, ele tem todas as operadoras, me deu, eu ligo para ele e falo, pastor, estou com uma criança com problema aqui, a família precisa de apoio. E ele prontamente vai. E aí eu tenho um colega, que ele é o responsável pela... o setor de família, na igreja eles têm um setor família. Ligo para ele, falo, tem um casal, aí pergunto, óbvio, se o casal quer assistência, ou se, né? Casal tal, assim, 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 diz que quer uma assistência, e eles vão lá, eles dão apoio, você vê. Então, todos se mobilizando em prol das famílias.